Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas ondas da nossa Deus Vivo Web TV. Estamos com mais um podcast em execução. Aqui o IPCcast, um tempo precioso, onde vamos falar sobre um tema que é muito interessante, muito importante, um tema realmente imprescindível para a fé cristã. Está aqui com vocês hoje, comigo, Joãozinho, o grande João. Graças e paz, meus irmãos, bom dia. Vamos tratar aí de um tema muito importante hoje. Como eu estava falando com o pastor aqui, quanto mais explica dele, mais profundo você quer ir, porque é um tema bem complexo, bem interessante, né, pastor? Verdade. Então, estejam atentos aí, a gente vai trazer o melhor dele aqui. Verdade. E aqui comigo sou eu, pastor Ney. Bom dia.
Estamos aqui também em nome da Igreja Presbiteriana de Cambé. Estamos um grupo aqui que nos apoia, né? O tio Ed, o Luiz, que nos acompanham aqui, que nos abençoam, né? Com a arte, com os demais itens que possibilita aqui a realização dessa programação. Ali na mesa o Lipe nos acompanhando, nos ajudando, tendo paciência com a gente. E é isso, vamos dar início. A gente vai aqui reforçar um pouquinho algumas programações em primeiro lugar da nossa igreja. Lipe, coloca lá aquela propagandinha da Páscoa, fazendo favor, um reforço importante aí. Nós estamos numa semana, né, imprescindível da nossa fé cristã, que é a Páscoa, né, a semana aí onde a gente vivencia a sexta-feira da paixão, o sábado e o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E fazendo aí um aviso importante sobre o nosso próximo domingo. Nós vamos ter um culto especial aí de ressurreição, né, às 7 horas da manhã, encerrando ali às 8 horas. Nós teremos daí depois um café da manhã, um tempo de comunhão, um tempo de gratidão com os irmãos. Não teremos nesse domingo a escola bíblica dominical e o culto aí a partir das 19 horas e, claro, o encontro de oração também, né, às 18h30, já começando a programação dominical. Então, a gente gostaria de trazer esse reforço importante sobre as programações que nós vamos ter aí, sobre essa programação em específico, que nós gostaríamos de compartilhar aí com todos que nos acompanham ali na nossa igreja. Nossa igreja fica ali na Rua Holanda, 204, na cidade de Cambé. Está aí o telefone, caso vocês queiram fazer contato, né, o meu telefone, só entrar em contato, a gente está à disposição. E temos também o site, onde a gente procura detalhar toda a programação, toda a vida comunitária da igreja, né, tudo o que tem ali acontecido no nosso dia a dia. Nos acompanhe, esteja junto com a gente, que a gente possa, em nome de Jesus, juntos, né, seguirmos na caminhada com o Senhor. Caso você nos acompanhe também, deseja patrocinar esse encontro, né, então me procure também, entre em contato com a gente, para que você possa nos abençoar e abençoar também aqui o trabalho da IPCcast, beleza? Vamos então aí para o tema principal desta manhã. A nossa proposta aqui no IPCcast é trazer um pouco da história da igreja, trazer um pouco das doutrinas que são importantes para a nossa fé cristã, também falarmos sobre temas contemporâneos e também aí um quadro especial, né, que a gente também pretende lançar aí nas próximas semanas, onde você vai participar, trazendo as suas perguntas, as suas dúvidas, e nós aqui no ar procuraremos respondê-las a você. Então, é o Questione Sem Medo, né? É isso? O QSM. QSM, né, João? Questione Sem Medo. João tá bom dos nomes aqui, ele que tem sugerido os nomes, tem dado super certo. Então, seria o Questione Sem Medo, para a gente poder exatamente ter essa possibilidade. Nós vamos colocar uma caixa lá na igreja, ou caso você queira colocar nos comentários, aí fique à vontade também, que nós vamos acolher esses questionários. Se soubermos responder na hora, a gente já responde, mas geralmente a gente vai reunir esses questionários, vai olhar, vai observar o que de repente se aplica aí para a nossa condição, vamos pesquisar e trazer as respostas aí nos nossos encontros, sempre seguindo essa formalidade, tá? Hoje, caso você tenha alguma pergunta, fique à vontade. Não sei se conseguiremos responder, porque a gente vai estar falando sobre providência. E a providência é um assunto, como o João disse, né, é um assunto bastante profundo. Ele é importante, mas a gente, para falar da providência, tem um livro do John Piper, né, sobre a providência. Ele tem quase 800 páginas. É grande, é grosso, assim, bonito de ver. É uma obra-prima, uma obra maravilhosa, mas não dá para falar tudo isso, né, no espaço que a gente tem. A gente quer trazer aqui, lançar algumas ideias sobre esse tema,
que nos ajuda a compreender um pouco, né, o que nós cantamos hoje no início aí, né, onde Tu és soberano. A gente vê que o Senhor tem no controle, né, todo o universo no controle de suas mãos, e ao mesmo tempo Ele vem no nosso contexto, na nossa vida, e se coloca, né, esse amor tão grande, né, que nos eleva, que vem ao nosso encontro nas nossas pequenas coisas, e a gente vê ali a doce mão do Senhor cuidando de cada aspecto da nossa vida, cada situação que a gente vai encontrando. E é isso que a gente vai procurar aqui nessa manhã compartilhar com vocês. Falando um pouquinho aí sobre a providência divina, a gente vai procurar sempre trazer alguns temas alusivos ao que a gente tem aqui, que é a confissão de fé de Westminster. Não, a gente entende que essa obra ela não é superior à palavra de Deus, a gente não quer aqui trazer nada disso, porque isso é antibíblico, mas esse material ele nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Essa confissão de fé ela foi elaborada, né, por pietistas, por vários teólogos, em 1649. Então, já há um bom tempo. Nós temos a confissão de fé, o catecismo maior, o catecismo menor, que são materiais que ajudam a compreensão de algumas regras, de algumas posições de fé encontradas na palavra de Deus. Então, ela não vem substituir aí a inerrância, a importância da palavra de Deus, mas nos ajuda a compreender. Então, nesses momentos mais doutrinários, né, a gente vai procurar extrair questões aqui da confissão de fé, sempre levando para a palavra de Deus, sempre nos trazendo aí verdades sobre a palavra de Deus, tá bom? E hoje, né, nós vamos falar então sobre a providência. A providência é o capítulo 5, né, da confissão de fé. Essa confissão de fé ela pode ser encontrada gratuitamente na internet, tá? Você coloca lá Confissão de Fé de Westminster PDF e vai direcionar para as páginas ali da Igreja Presbiteriana. Você já encontra lá, já faz o download, pode fazer a leitura. Existe esses PDFs, eles já têm ali os artigos, né? E tem ali todos os endereços bíblicos relacionados a cada uma dessas afirmações. Então, é estritamente democrático, acessível para todo aquele que deseja, né, conhecer um pouco mais sobre esse tema. Então, falando um pouquinho aí sobre a providência divina, trazendo um pouco do seu contexto, do seu significado, né? Então, a gente vai trazer aqui o que vem a ser a providência. O primeiro artigo aqui do capítulo 5, ele fala, então, ele coloca aqui que a providência é quando Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ou seja, o Senhor, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe, Ele governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Trazendo também aqui um outro catecismo, chamado Catecismo de Heidelberg, o artigo 27, que também ele traz uma boa conceituação, né? Ele diz que a providência é a força toda poderosa e presente, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu e a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Então, para a gente procurar entender um pouquinho sobre a providência aí, né, João? Deseja complementar aí? Não, é isso mesmo, é muito interessante que a doutrina da providência ela vai estar muito ligada com a doutrina da soberania de Deus, né?
Perfeito. É igual quem prestou atenção no louvor no começo. Deus é soberano. Todas as coisas estão debaixo do controle dele. A ideia da palavra providência ali, uma tradução dela, um significado dela é aquilo, ver de antemão, mas não é um Deus que apenas vê, ele decreta, é como o pastor leu tanto na confissão de fé como no catecismo, ele faz acontecer, né? Não acontece nada por acaso. Se fosse acaso, Adão e Eva teria pego Deus de surpresa, Satanás na sua queda teria pego Deus de surpresa. E os textos bíblicos e as confissões e a doutrina da providência prova totalmente o contrário. Tudo está dentro de um desígnio de Deus, de um plano de Deus. Perfeito. A gente traz aqui algumas definições, né? Por exemplo, nós temos aqui o pastor Leandro Lima, ele é bem conhecido no nosso meio aí. Ele fala um pouquinho sobre isso, né? Ele fala assim: estritamente falando, a obra da criação terminou no 6º dia. Né? Então, no 7º dia, Deus descansa. De lá para cá, vejam só o que ele diz. Deus tem sustentado o mundo, providenciado tudo que é necessário para isso. Chamamos de providência o fato de Deus continuar a trabalhar no mundo. Ela é um tipo de continuação da criação. É a maneira como Deus, na sua soberania, conduz a criação em direção aos seus propósitos. Então, é essa continuidade, né? É interessante que muitas pessoas imaginam hoje que Deus ele não intervém mais no mundo, né? Dada aquela expressão que a gente sempre escuta, né? Cada um por si e Deus por todos. Deus não se mete mais na minha vida. Eu continuo a minha vida aqui, faço o que eu bem entender, faço o que eu achar, mas não é bem assim que a palavra de Deus nos mostra, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. E a doutrina da providência exatamente vem para nos ilustrar isso, que o Senhor ele continua agindo, ele continua manifestando a sua vontade soberana. E a gente vai entender como essa vontade ela é feita, né? Porque senão isso pode dar margem, né, João, para algumas interpretações erradas, né? Então Deus ele permite fazer isso, permite fazer aquilo, então é ele que está fazendo, então não adianta a gente fazer nada porque Deus sabe de tudo. Então a gente precisa também trazer aí um alinhamento interessante sobre essa questão, tá? Trazendo também aqui uma outra citação, né, do Zwinglio, que é um reformador, nós falamos sobre ele na semana passada, né? Então assim, Zwinglio lá no seu contexto de 1500 e pouquinho, né, ele dizendo que a providência é o governo contínuo e imutável de todas as coisas do universo e o seu controle. Deus livremente supre tudo com todas as coisas, pois uma vez que ele não tem necessidade de nada, ele é rico em todas as coisas. Portanto, é impossível ele se esgotar e se exaurir em dar. Ele se regozija em dar, né? Então vejam que interessante, né, que ele nos traz aqui exatamente, desculpe, gente, exatamente nesse sentido, né, de mostrar a bondade de Deus. Então a gente vai reconhecendo muito mais sobre a bondade de Deus, sobre a vontade do Senhor, do que de repente a gente ir para um outro lado, aonde a gente possa, então Deus aí nós somos fantoches de Deus, Deus o que é mal também Deus quer que a gente faça. Não, a gente precisa deixar isso bem claro, para que não haja nenhuma confusão nesse sentido. E aí é isso que a gente vai procurar também aqui explicar e colocar, tá? Joãozinho, mais alguma coisa aí que você gostaria de complementar? Eu marquei aqui, trouxe anotado que muitas das vezes as pessoas acham que, como o pastor falou, Deus fez o mundo e abandonou, né? Outras pessoas acham que a vida delas é governada por astros. Posição de estrela, não sei o quê, o sol que está assim, assado. E outras pessoas acreditam ali sorte, azar, ou no destino, no cego. E a Bíblia traz algumas falas. Quando ela fala sobre o homem, ela diz lá em Provérbios 16:1 assim: o coração do homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Quando trata dos animais, fala: não se vendem dois pardais por uma moeda, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus 10, 29. O interessante é que aqui, quando fala sem o consentimento, no original não tem a palavra consentimento. Essa palavra é colocada no português para que a gente compreenda melhor. No texto original fala: nenhum deles cai sem o Pai de vocês. Ou seja, não funciona sem Deus. Nem a queda do passarinho é sem o Pai. Ele faz o pássaro cair quando Ele quer. Sobre a natureza, a Ageu 1, 10 e 11 fala: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, a terra, os frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho e o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de suas mãos. Aqui o povo estava negligenciando a casa de Deus. E Deus começou a fazer o quê? Fechar os céus, reter as chuvas, as plantações. Nada estava dando certo. Mais uma vez, aponta para quê? Um governo soberano da mão de Deus. Nada é por acaso, não existe sorte ou azar. Perfeito, João. E a gente vê que o texto bíblico, nós encontramos, né, vários textos bíblicos reforçando a ideia, né, de que Deus não é pego de surpresa em sua vontade. Ele, de alguma maneira, faz com que a sua vontade se cumpra, né, seja através do que é bom, seja através do que é ruim. Então, entrando no contexto aí, né, nessa questão de como a providência divina se manifesta, né, eu trago aqui um estudo, uma orientação do pastor Leandro Lima mesmo, né, como que a providência divina se manifesta, né? Então, ela se manifesta na maneira de preservação, né? Foi o que o João disse aí, o Salmo 145 fala assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás os alimentos, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Salmo 145, 15 e 16. Então, a providência é manifestada no sentido da preservação, na preservação da vida, na preservação das coisas. Nós dormimos, né? Acho que quase todos nós, graças a Deus, temos uma caminha para dormir, não é verdade? Ou quando o Pedro não está doente, né, João? O João está cansado aí, coitado, né? Final de semana aí o Pedro deu um baile nele, na Débora aí, todo mundo, a Débora ruim de saúde também, mas já está medicadinho, já está tudo certo, se Deus quiser vai melhorar, né? Mas tirando essas situações, geralmente, né, a gente dorme, a gente tem a nossa noite de sono, a gente está tranquilo ali no nosso contexto, né? Nós acordamos, temos um café da manhã, temos um almoço, temos uma janta, temos um trabalho, temos uma rotina. E isso é preservado, isso é bênção, isso é providência de Deus, né? Hoje, a grande maioria de nós hoje não se preocupa, por exemplo, no sentido assim, meu Deus, será que eu vou ter algo para comer no almoço? A gente às vezes se pergunta, o que eu vou ter no almoço? Mas eu vou ter o almoço. Isso é providência, é no sentido de preservação, no sentido de manter as coisas como estão. Então, ela vem nesse sentido. A providência é manifestada, em sua maioria, nessa questão da preservação. Nós encontramos também uma outra forma de manifestação da providência, que é chamada de concorrência. E é bem interessante isso. Ela diz assim, o texto de Atos, capítulo 4, versos 26 a 28, nós vemos aqui o texto dizendo assim: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então aqui nós vemos, acho que é Pedro, né, no seu discurso, dizendo aqui para a multidão, mostrando que todo o plano de crucificação, onde Jesus se coloca ali como sacrifício por nós, não foi algo que orquestrado pelos homens, não foi algo maquinado por Satanás, mas algo planejado por Deus, embora
houvesse sofrimento, fosse um tempo de muita dificuldade, né? A gente tem falado bastante sobre isso nos cultos de domingo, nas pregações ali, nas reflexões diante da cruz de Cristo. Foram tempos difíceis, digamos assim, mas Jesus voluntariamente se entrega e isso tudo cumpre o propósito de Deus, né? Então, mesmo com a concorrência, né? A concorrência vem nesse sentido, mesmo diante de fatos concorrentes, a vontade do Senhor, os seus propósitos se cumprem, né? E tantas outras histórias que nós vamos observando, principalmente no Antigo Testamento, né? As construções familiares ali, né? Depois de Abraão, Isaac e Jacó, se a gente for olhando ali a história, até José, gente, é uma confusão, parece uma novela, né? As histórias das famílias ali. Mas por que a Bíblia retrata tudo isso? Por que a Bíblia mostra tudo isso? Exatamente nesse sentido, para mostrar que no meio de toda essa situação, a graça de Deus ela transborda e cumpre o Senhor, o seu querer, através de todas essas ações, para tirar realmente qualquer tipo de merecimento humano, né, e mostrar exatamente a ação de Deus, né, o agir de Deus em toda a história, fazendo com que a sua vontade se cumpra, né? Então, por isso que é algo meio, digamos, polêmico, né? E a terceira forma aqui de manifestação da providência é o governo, né? Então, nós temos aqui o Salmo 47, que diz assim: Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Então, aqui a gente tem a ideia, e às vezes as pessoas se confundem, dizendo que Deus está lá no trono, Ele está distante desse mundo louco que a gente vive. Só que Deus está no trono no sentido de ter controle de todas as situações. É diferente. Deus ele está no trono, Deus está no controle. Nada foge do controle do nosso Deus. Então, essas três formas principais aí sobre a providência divina. Joãozinho, mais alguma coisa aí que você queira complementar diante disso? É interessante a gente observar que a liberdade humana ela está dentro da vontade de Deus. Quando a gente olha para a história, a gente vê que Deus tem um plano perfeito, fala que o Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, e tudo o que Deus decretou, toda a vontade dele vai acontecer. E a gente, dentro da teologia, tem aquela frase, aquele termo que é usado, tensão teológica, porque é muito difícil, como o pastor estava tentando explicar, que os homens fazem seus erros, mas que isso ainda assim está dentro da vontade de Deus. Mas como que funciona isso? Não é que Deus empurra a pessoa para pecar. A pessoa sendo ruim, ela é entregue, como diz Romanos 1, às suas paixões. E as suas paixões já são essas, igual no caso do texto que você leu da crucificação de Jesus. Aqueles homens não precisaram que Deus empurrasse eles e falasse, vai lá e crucifica meu filho. Ele simplesmente deu liberdade para que o coração mau daqueles homens fizessem o que eles já tinham vontade, que era crucificar aquele homem que estava tentando, entre aspas, ele não estava tentando tirar a posição de poder deles. Então, a tensão teológica é isso, é difícil você harmonizar essas duas coisas, mas quando você vai para os textos bíblicos, você vê que está lá, e não é muito fácil. Você pega ali Romanos 9, a gente acha que Paulo vai trazer uma resposta sobre o problema da providência, porque ele fala, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. E aí o povo pergunta, né? Ele faz aquela pergunta retórica, do que ele se queixa ainda, então? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? E aí a gente fala, agora Paulo vai responder o problema da providência para a gente aqui. E o que ele fala é, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura o objeto criado pode perguntar ao que criou, por que me fez assim? Então, mais uma vez eu falo, a nossa vontade está dentro da vontade soberana de Deus. E muitas das coisas que nós fazemos e que coopera para o bem, que coopera para o plano de Deus, ele não empurra quando é a questão do pecado. A gente faz porque a gente é inclinado ao pecado. Perfeito. A gente
a gente precisa entender bem isso, né? E um contexto muito bom para entendermos sobre a providência divina e a vontade humana, a gente pode entender ali no livro de Jó. Jó faz diversas perguntas a Deus. Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Ele aponta para si, ele aponta para a sua vontade, para confiar, para depender dele. Tanto que Jó, ao final de sua obra, ele coloca: antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu seguia um preceito contigo. E a gente vê no início do livro de Jó que ele era extremamente piedoso, né? Tinha uma vida de oração, fazia seus sacrifícios, né? Consagrava seus filhos. Parecia ser um homem justo, né? Nos seus negócios. Então a gente vê exatamente essas coisas assim de uma maneira muito interessante. Só que no final ele fala: mas agora os meus olhos te veem. Então Jó ele tem aqui uma perspectiva de um relacionamento com Deus que ultrapassa os limites da religiosidade, né, daquilo que se deve ou não se deve fazer, mas realmente de uma confiança de vida, né, de levar a minha vida a uma inteira confiança, sabendo que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor, e tudo o que acontece comigo, de alguma maneira o teu propósito se cumpre através de mim. E é interessante pensar que em situações difíceis, né, como que de repente a gente possa ter vivenciado na nossa vida, nós pudemos ver a mão do Senhor sobre nós. Né, em situações onde a gente não vê muita esperança, onde a gente não vê muita possibilidade, a gente se vê impossibilitado diante de tantas coisas, a gente acaba vendo e o Senhor vem, intervém, Ele age de uma maneira tão tremenda e a gente consegue ali obter uma saída, uma continuidade. Né? Então é bem isso, o Senhor operando com a sua vontade, mesmo quando as coisas não estão boas. Né? Como Deus opera a sua providência? Né? A Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 3º, diz que Deus emprega meios, mas Deus é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra os meios, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Deus é Deus, Ele opera de acordo com a sua vontade. E o que seria nesse caso, sem os meios? Né? Como que Deus opera a sua providência? Bom, no caso ali, a ressurreição de Lázaro. Né? A morte é, digamos, uma sentença. A pessoa morreu fisicamente, biologicamente. Lázaro já estava morto há 4 dias, mas o Senhor Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Então é contra, né? Sem meios, é de uma forma completamente miraculosa, ele opera a sua vontade. Nós temos também sobre os meios, né? No caso ali, no exemplo de Abraão e Sara, né? Quando eles se relacionam sexualmente e nasce Isaac, né? Então, ou seja, ali sobre os meios, né, eles já estavam velhos em idade, não tinham mais idade para terem filhos, e além da esterilidade, né, de Sara, que também é mencionada. Então, sobre esses meios, a vontade de Deus também age, e contra os meios, né, que é o exemplo ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, quando eles estão ali no meio da fornalha. O que acontece no meio do fogo? Né? A gente queima. Né? Então, contra toda essa natureza, né, o Senhor também operou a sua vontade e fez com que esses 3 homens ficassem vivos, fossem preservados do fogo e saíssem para poder ali glorificar o nome do Senhor. Né? Sem nem cheirar fogo. Né? Nem cheirava fogo. E diz o texto que o fogo era... que chegava perto, já queimava, de tão grande que era esse fogo. Né? E é interessante a gente entender aqui que deve-se ficar bem claro que é uma outra questão polêmica, né? Que Deus não é o criador do mal e nem aprova o mal. Não é isso. Né? A tal ponto que a pecaminosidade dessas transgressões é de responsabilidade da criatura e não de Deus. Né? Então a gente vê assim, Deus não é o criador do mal. Né? Não se cria o mal. Até eu e o João, a gente sempre vive discutindo, né, sobre esse tema do mal. Né? O João, aí, quem sabe, né, João, você consegue fazer aquela obra sobre o mal, né, sobre a origem do mal lá que a gente está... A gente precisa dar continuidade. Dar continuidade nessa pesquisa aí, hein? Porque exatamente é um ponto polêmico, né? Porque, poxa, como se Deus não é o criador do mal, mas o mal aqui que a gente vai olhando, ele de alguma forma contribui, né? Faz com que... Então, como que Deus age dessa forma? Como que é isso?
né? Então, a gente precisa entender aqui, e na perspectiva que a gente tem, é que o mal ele acaba sendo uma consequência da pecaminosidade humana, né? Então, ele não é um agente, o mal não é uma pessoa, né, para que seja criada, mas sim uma consequência da desobediência do ser humano. E, nesse sentido, Deus não criou porque é fruto de algo que não foi dele. Né? Então, não se tem como criar algo desse sentido que vem como uma consequência da desobediência do ser humano com a vontade e com os preceitos do Senhor. E diante dessa realidade, né, diante dessa maldade que se vê, Deus opera mesmo em meio a essa questão da maldade humana. E o grande exemplo é o exemplo de José, né, quando ele declara para os seus irmãos, para o seu pai, para toda a sua família em Gênesis 50, né, ele declara ali, olha, Gênesis 50, 20, né, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Né, tem até a história, aquela citação do Sproul, né? Acho que seria legal trazer essa citação aí. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, o mal que vocês planejaram contra mim se tornou em bem. Tudo o que aconteceu na minha vida, né, na vida de José, né, foram coisas ruins? Sim. Foi Deus que fez isso? Não. Foram os irmãos de José que fizeram, depois a esposa de Potifar, e assim seguindo. Mas tudo isso serviu para que o propósito do Senhor em fazer com que a nossa família, que segue a bênção do Senhor desde Abraão, e cuja descendência seria tão numerosa como a areia do mar, fosse preservada. Então a providência se opera dessa maneira, dessa forma. Deus não concorda com o mal, mas apesar do mal, apesar das coisas ruins, os seus propósitos se cumprem e a sua vontade é concretizada. João, complementa para nós aí, de repente compartilha o texto também, que é muito interessante. Desculpa, meus irmãos, a gripe foi feia, o negócio ainda está. A gripe pegou a gente de jeito na última semana aqui, estamos todos nos recuperando. Esse texto aqui, ele deixa bem claro um pouco do que é a providência de Deus. É um texto do R.C. Sproul, é um teólogo americano, da Igreja Presbiteriana também, e o texto diz assim: o que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado a José uma túnica colorida? Se não houvesse inveja, não haveria a venda traiçoeira de José para os mercadores midianitas. Sem a venda traiçoeira, não haveria nenhuma descida ao Egito. Sem a descida ao Egito, nenhum encontro com Potifar. Sem um encontro com Potifar, nenhum problema com a sua esposa. Sem esse problema com sua esposa, a esposa de Potifar, não haveria prisão. Sem prisão, não haveria interpretação dos sonhos. Sem a interpretação dos sonhos, nenhuma elevação de José a primeiro-ministro. Sem elevação de José a primeiro-ministro, nenhuma reconciliação com seus irmãos. Sem migração do povo judeu para o Egito, e sem nenhum êxodo, e sem Moisés, sem lei, sem profeta, sem Cristo. Aí o Sproul termina o texto fazendo um questionamento. Você acha que foi um acidente no plano de Deus o fato daquela túnica que José recebeu? Deus planejou que tudo isso acontecesse e para o bem. Perfeito, né? Uma frase, uma citação aí que reforça exatamente essa importância, né? Sobre o plano do Senhor, né? Os propósitos do Senhor de se cumprir, né? Temos aqui algumas pessoas nos acompanhando, né? Ivanilde, a sogra aí, paz do Senhor, né? E o Felipe aí, bom dia, também o Felipe sempre presente, né, Filipão? Felipe, valeu. E o Tiago Malvese, né, aqui comentando, um dos nossos irmãos lá da igreja, ele coloca: bom dia, pastor, bom dia, Joãozinho, trabalhando, ouvindo vocês por aqui. E ele fala: tema interessante, creio que não existe neutralidade. O mal é a ausência do bem, ou seja, onde Deus não está, o mal prospera. Né? Então, ele já traz aqui uma ideia interessante aí sobre a questão do mal, né? Sobre essa questão dessa existência, né? Sobre essa autoria, né? Sobre a criação do mal. Então, a gente vai observando muito dentro desse contexto. É claro que é um
é um tema, né, João? De repente a gente possa trazer especificamente sobre o mal, aí, preparar algo, falar um pouquinho sobre isso, né? Até na música do Pais e Filhos, do Renato Russo, né? Explica a grande fúria do mundo, né? Cara, a gente pensar, às vezes, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente começa a perceber que o mundo não é tão azul, que o mundo é mais ruim do que a gente pensa, as coisas são mais difíceis do que imaginamos. E o porquê de tudo isso, o porquê de todas essas questões, e a gente acaba encontrando na palavra de Deus um subterfúgio interessante nessa questão da doutrina da providência, né? Ô pastor, desculpa, vai ler mais um? Só colocar aqui o pessoal da MSE Móveis, bom dia. A Débora também, bom dia, como sempre, uma bênção pra gente. Ei, amor, né? Sogra, esposa. Olha, eu vou falar pra minha esposa, não sei o que está acontecendo lá, acho que ela deve estar só assistindo, não está comentando. Amor, cadê você aí? Comenta aí. Acho que o João está mandando o Pix, né? Tô mandando o Pix aí para a família e tudo. Mas que bom tê-los aqui com a gente. Fica à vontade, Joãozinho, fala aí. É interessante, igual você falou, Deus ele não é o criador do pecado, a gente vê isso em Tiago, a gente vê em 1 João, mas é interessante a gente ver que Deus trabalha através do pecado dessas pessoas. A gente pega os irmãos de José, a gente pega Sansão, a gente vê que Sansão tinha uma inclinação para as mulheres, ele fica com a prostituta, depois que já teve a primeira esposa, e tem um momento que Deus coloca no coração de Sansão que ele queira uma moça filisteia. E aí os pais dele falam, não, tem o povo daqui, por que você quer? Porque ele já tinha essa inclinação. Então Deus só direciona, porque Deus queria problema com os filisteus, que é daqui a pouco o caso onde destrói o templo e é o maior glorificado povo de Deus, porque todos os filisteus ali vêm a morrer. Judas é usado o pecado dele, Herodes e Pilatos. E a gente vai observando, o pecado não vem da mão de Deus mesmo, vem dos homens, mas Deus direciona para os seus pontos, ele não perde o controle, nem quando o pecado chega, Satanás não vem ali puxando as cordas de Deus, Deus é que vai direcionando e fala, é do meu jeito e vai acontecer para minha honra e para minha glória. Massa. Isso é muito importante de ficar claro, né? Sim, é muito interessante, é bem nesse sentido, né? Para nos trazer para o nosso lugar, para nos colocar no nosso lugar, né? A providência vem para nos mostrar isso. Nós continuamos dependendo daquele que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas é o mesmo que sustenta todas as coisas pelo poder da sua poderosa mão. E em Cristo, né, nós vemos ali no texto de Hebreus, se não me engano, né, onde o autor aos Hebreus coloca Jesus como o sustentador do universo. Né? Então, a gente já vê aqui que o Senhor na Trindade, né? Então a gente vê assim a próprio Senhor Jesus também participando desse processo da providência divina. E Jesus aqui é a resposta maior da providência divina para uma nação, para uma humanidade que pedia por salvação, né? Igual, por exemplo, ontem fez a celebração aí do Domingo de Ramos, né? Aquela chegada de Jesus em Jerusalém e tudo mais. E existe exatamente isso, né? O Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e salva-nos, né? Porque exatamente havia ali na humanidade esse desejo de salvação, de sair dessa situação de pecado, de separação diante da presença de Deus e novamente experimentar, né, essa comunhão com o Senhor, que é algo implícito, algo necessário para a nossa vida como seres humanos, né, de desfrutarmos dessa comunhão com o Senhor. A Ivanilde falando, João, meus pais estão assistindo, encantado com vocês. São bênção, viu, na nossa vida. O vô e a avó. O vô e a avó assistindo. Um abraço aí para o vô e para a avó. Aí. Olha que beleza, o seu né? Lu e a Dona Isabel. Que legal. Que bom tê-los aqui com a gente. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E aqui a gente vai vendo também, nesse contexto, né, eu trago também uma citação do Agostinho, que ele fala aqui, né, de modo admirável e inexplicável, não se faz além da sua vontade aquilo que contra a sua vontade faz. Pois não se faria se ele não permitisse. E, no entanto, ele, Deus, não permite contra a vontade, mas voluntariamente
o bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. Né? Então, Agostinho aqui ele tem o seu jeito peculiar, né, de trazer, né, mostrando exatamente um pouco dessa ideia sobre a providência. Né? E partindo aqui para a conclusão, né, estamos já no horário aqui já começando a apertar a gente, que a gente possa tirar aqui algumas lições, algumas aplicações sobre a providência. E a própria seção aqui 5 da Confissão de Fé nos apresenta algumas dessas aplicações. A primeira delas é a humildade. Né? Eu posso ter capacidade, eu posso ter talento, eu posso ter muitas qualidades, mas eu não tenho condição de conduzir a minha vida sozinho. Eu preciso, todos nós precisamos de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Precisamos da glória do Senhor. Uma outra aplicação aqui também é a dependência. Né? Deus sustenta os pilares do universo e faz isso muito bem. Né? Então, a gente precisa depender mais de Deus, a gente precisa confiar mais no Senhor, porque é Ele quem sustenta todas as coisas. Então, a gente pode ficar em paz com relação a isso. A questão também da vigilância. Né? Eu não pretendo repetir os meus erros, né? Uma caminhada de santificação. Quando Jesus ele manifestava o seu perdão, ele dizia: vá e não peques mais. Não incorra no mesmo erro que você incorreu agora. Né? Sabe que é errado, mas continua fazendo, é ainda mais complicado do que você estar na ignorância, né? De repente fazer algo ali na ignorância e praticar algo errado. Então, a gente precisa ter essa consciência. E também, né, a parte de consolo e de esperança, né? E a gente trazer essa ideia de consolo da parte do Senhor através da sua providência. Né? Então, a pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg, né, ele nos apresenta isso. Né? Qual o teu único consolo, tanto na vida como na morte? A resposta é que eu pertenço, corpo e alma, tanto na vida como na morte, não a mim mesmo, mas o meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que me livrou de todo o poder do diabo, pagou plenamente pelo seu precioso sangue todos os meus pecados. Guarda-me de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nenhum só fio de cabelo de minha cabeça pode cair. Faz todas as coisas cooperarem para a minha salvação. Eis porque, pelo seu Santo Espírito, garante-me a vida eterna. Predispõe-me de todo o coração a viver exclusivamente para Ele. Então, também a providência é fonte de consolo para as nossas vidas. Não sei que momento, de repente, você que nos assiste hoje está vivendo. Pode ser que, de repente, está passando no meio de uma tempestade. Pode ser que esteja passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade. Entenda que tudo é plano, né, da providência do Senhor, da vontade soberana do nosso Deus. Confie, pois esse tempo não durará para sempre. Ele vai passar, ele vai seguir. E a gente precisa continuar confiando em Deus, acreditando e mantendo a nossa fé, a nossa vida ali, né, junto ao Senhor, para que logo Ele possa nos trazer direção, possa nos oferecer aí qual o caminho a se traçar, para que a gente possa seguir em fidelidade e assim, né, passar pelos momentos difíceis, daí viver momentos mais tranquilos, digamos assim, dentro da vida. E assim a gente vai, né, sendo nos momentos bons, nos momentos ruins, mas em todo o tempo, né, estando ali na presença do nosso Deus. Joãozinho, o que você tem para nós aí? Já indo para a conclusão, né? Quando a gente trata da providência, as pessoas podem pensar, se Deus controla tudo, como a gente disse no começo, o que eu faço então, né? E Charles Spurgeon, pregador batista, de uns 200 e tantos, 300 anos atrás aí, ele era apaixonado pelas doutrinas da graça, né? Calvinismo, confissão de fé, tudo mais. E uma vez ele pregando sobre providência, ele foi acusado de ser um fatalista,
o que é o fatalismo, né? E é muito interessante a gente deixar bem claro a diferença da providência e do fatalismo. O fatalismo é como se fosse o destino. Ele tem que acontecer. Por quê? Não, tem que acontecer, não tem uma razão e um motivo. E ele traz uma resposta brilhante, que ele fala isso. O fatalismo fala que vai acontecer, a providência não. A providência é que Deus governa todas as coisas, cada detalhe, sim, só que por um propósito definido. Isso não é dado a mim, a você saber o motivo, mas tudo é por um motivo, nada é por acaso. Ele deixa isso bem claro. Enquanto o destino, o fatalismo aí acontece porque tem que acontecer, não. Dentro da providência acontece porque Deus quer, na sua soberania. E a gente fecha daí como? Com Romanos 8. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus não fosse soberano na nossa vida, provavelmente a gente não teria alcançado graça. Provavelmente não, a gente não teria, né, pastor? Exato. Graças a Deus, a soberania de Deus está sobre tudo. É por isso que a gente ainda está aqui e ainda é servo dele. É só por ele mesmo, pela soberania. Então, exatamente. Muito bom, João. Exatamente. A gente precisa ter em mente... E eu lembro que acho que o pastor Hernandes Dias Lopes, né, quando ele comenta o livro de Ruth, ele traz um pouco disso, de que a providência às vezes ela tem uma primeira aparência carrancuda. Uma providência tem uma aparência às vezes carrancuda. Nem sempre ela vem de um jeito amigável, né? Mas a gente vê ao longo dos tempos que ela realmente acontece e ali a gente percebe que a mão do Senhor em todo momento estava sobre as nossas vidas. E a dica que a gente deixa aqui de leitura é também o livro de Ruth. O livro de Ruth são apenas 4 capítulos. Você pode ler em um dia. Mas a minha orientação é que você de repente leia esse livro. Até a gente está na semana da Páscoa, mas o que tem? Olha, o livro de Ruth tem a ver com o Natal, tem a ver com Páscoa, tem a ver com o Evangelho. É um livro onde a gente vê a história do Evangelho, né? Então a gente vai vendo ali exatamente o rumo, né, que a vida dessa mulher toma, e às vezes falando ali sobre recomeços, né, sobre segunda chance, sobre recomeçar do zero. E a gente vê uma mulher que é agraciada, né, com o Senhor. E a gente vê assim, exatamente de uma maneira muito clara, né, a vontade do Senhor se revelando e se cumprindo através da vida de Ruth, né, da sua sogra Noemi, depois no seu relacionamento com Boaz, né, esse amadurecimento desse relacionamento, e ao fim, né, do livro de Ruth, o nascimento do filho de Ruth, que seria ali o vô, né, de Davi, né, o pai de Jessé, né? Então a gente já vê ali que é um livro que desculpem, o livro que encerra, né, digamos assim, o período dos juízes e inicia-se ali com o período da chegada de Davi, né, que culmina ali com a chegada de Davi, que vem a ser aí um tempo muito especial para a nação de Israel. Então é um tempo realmente onde a gente vê o Senhor, né, coordenando de uma maneira tremenda, e é bem isso, não excluindo a responsabilidade humana pelas suas decisões, mas Deus, mesmo no meio de tudo isso, Ele vai percorrendo, fazendo a sua vontade se cumprir através da vida dessas pessoas e nas nossas vidas também, para a honra e glória do nosso Deus. Muito bom. João, muito bom estar aqui contigo. Nós vamos partir aí para o encerramento. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Tranquilo. Meus irmãos, reforçando então, a gente, né, nós vamos, na nossa igreja, aí, estamos com essa atividade aí da Páscoa, então, reforçando aí essa programação especial para esse domingo. Estejam participando com a gente, nosso culto especial às 7 da manhã, cafezinho da manhã aí depois às 8, não teremos escola dominical, e o nosso culto dominical a partir das 19, encontro de oração a partir das 18h30, uma programação bem especial aí para todos da nossa comunidade. Estejam acompanhando a gente, né, nas nossas redes sociais, no nosso site, comentem, compartilhem, né, essa mensagem. Aqui a gente trouxe um pouquinho da providência, mas tem muito mais. Mas caso você queira saber,
Caso você queira ouvir, né, vocês podem também entrar em contato com a gente. De repente aqui pode se transformar em alguma pergunta para a gente usar no nosso quadro aí do QSM. Fiquem à vontade, né? A Juliana aqui, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ivanilde, Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos encerrar com uma oração e em seguida aí a gente finaliza o programa de hoje. João, faz essa oração para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos porque sabemos que não estamos lançados ao nada. Como a Bíblia diz, é em Ti que nós existimos e nos movemos. Agradecemos porque Tu és soberano sobre nossas vidas e sobre todas as coisas que nos cercam, meu Pai. Sendo assim, podemos ficar tranquilos, meu Pai. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos por cada pessoa que ouviu também sobre a Tua palavra, meu Pai. Que isso seja aplicado em nossos corações e que cada vez mais venhamos crescer em Tua presença, meu Pai. Pedimos hoje, ainda é o começo da manhã, que todos nós tenhamos um dia abençoado em Tua presença, Senhor meu Deus. Agradecemos tudo em nome do Teu Filho. Amém. 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 Obrigado a todos que nos acompanham. Deus abençoe aí o seu dia, que tenhamos uma semana abençoada, para a honra e glória do nosso Deus. Até mais.